Confissão 1. Minha esposa está indo embora, talvez apaixonada por outro homem, e eu a quero desesperadamente de volta. Desculpe pelo longo histórico, confissão no final. Digitado no celular. Inglês é minha primeira língua, meu telefone está lento. Minha esposa, há 24 anos e eu, há 24 anos estamos juntos desde que estávamos no segundo ano do ensino médio, fomos o primeiro amor um do outro. Tivemos nossos momentos difíceis nos últimos 9 anos, mas ainda nos amávamos. Nós nos casamos quando tínhamos apenas 21 anos, ela ingressou no exército porque eu não pude por motivos médicos e tivemos nossa filha há 13 meses. Minha esposa sempre foi uma introvertida mais extrovertida. Ela adora estar ao ar livre. Ela adora ser espontânea e tirar fotos de experiências diferentes. Ela ama a vida. Eu, por outro lado, adoro a ideia dessas coisas, mas fico muito mais confortável em casa com minha pequena família. Iremos a algum lugar divertido e emocionante e eu ficarei estressado com as pequenas coisas. Sempre soube que era um problema, mas não sabia o quão ruim era e o quanto eu estava afetando. Desde que a pandemia começou tem sido muito pior porque sentimos que não podemos ir a lugar nenhum. Com o tempo nos acostumamos a ficar sentados em casa assistindo TV, e eu sabia que ela não gostava, mas quando lhe perguntava o que ela preferia fazer, ela dizia que não sabia. Acho que em algum momento durante o verão, quando estávamos visitando pessoas e pessoas nos visitando, o que é sempre estressante para nós dois, mas tento bancar o pacificador, ela percebeu que, embora ainda me amasse, não estava apaixonada por mim. Eu sabia que estávamos tendo problemas, mas não sabia o quão ruins eles eram e ela não queria que eu mudasse. Então, quando ela começou a sair com um colega de trabalho que eu achava que era um amigo e em quem confiava porque a esposa dele o havia traído, deixei de lado minhas inseguranças e ciúmes e deixei. Eu queria sair com ela para todos esses lugares, mas me sentia responsável pelo bebê e ela sentia que eu ficaria estressado e não aproveitaria, tiraria a alegria dela. A última caminhada que fizeram foi quando as coisas caíram em cascata. A caminhada foi legal e depois eles decidiram jantar e tomar sorvete enquanto eu estava em casa com o bebê. Eles já chegaram atrasados em casa antes e eu ficaria chateado, mas esta foi a primeira vez que percebi que algo estava acontecendo. No caminho para casa, literalmente enquanto eu colocava o bebê para dormir, eles pararam na beira da estrada para conversar. Acho que ela começou a desenvolver sentimentos por ele, disse-lhe. Ele confessou que sempre teve sentimentos por ela, mas os suprimiu. Eles se beijaram no carro dele, se beijaram e ela subiu em cima dele. Me irrita que tenha sido ele, mas foi ele quem a impediu de ir mais longe. Eles começaram a dirigir para casa e conversar um pouco mais. Quando ela chegou em casa, ela foi honesta e me contou tudo. Eu estava chateado. Peguei minha jaqueta e o telefone dela, para que ela não pudesse contar a ele, e fui confrontá-lo. Quando cheguei lá, ele me fez esperar no frio para ter certeza de que eu não estava planejando nada estúpido. Eu tenho uma filha, então é claro que não poderia fazer nada para prejudicá-la. Conversamos um pouco, ele me disse que desenvolveu sentimentos por minha esposa e a ama, que tentou suprimi-los por respeito a mim, mas a represa quebrou quando ela confessou a ele. Eu me certifiquei de que suas histórias estivessem alinhadas, disse a ele para ficar longe dela e fui embora. Passei todo o fim de semana tentando descobrir se minha esposa queria resolver as coisas. Ainda amo minha esposa, estava disposto a agir como se o que aconteceu fosse um erro que nunca mais aconteceria e que poderíamos superar isso. Eu estava disposto a perdoar e esquecer naquele momento, mas ela não sabia o que queria. Ela não queria continuar me machucando, mas não queria ficar infeliz comigo. Ela ainda me amava, mas não estava apaixonada por mim. Ela tinha sentimentos por nós dois e não sabia como se livrar deles. Eu queria que ele ficasse longe, mas deixei que eles, a mais como se ela me deixasse ir junto, conversassem em algum lugar público onde eu pudesse ficar de olho neles. Ele disse que tentaria manter as coisas profissionais porque eles trabalhavam juntos, mas ele ainda tinha sentimentos e ela ainda tinha os dela. Quando chegamos em casa, tive uma última conversa com ela, avisando que, se eu fosse embora, levaria o bebê comigo, porque sou o pai que fica em casa há quase 1 ano. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas disse ok. Perguntei se era isso que ela queria que eu fosse embora, e ela respondeu que provavelmente seria melhor. Tivemos uma última refeição em família juntos, uma última noite como marido e mulher, e na manhã seguinte minha filha e eu partimos para a casa de meus pais. Desde então estou na casa dos meus pais, dando-lhe espaço para tomar sua decisão. Eu não conseguia parar de falar com ela porque estava tendo ataques noturnos de pânico e ansiedade pensando nela. Eu queria que ele ficasse longe, mas não conseguia controlar o que eles faziam e nem saberia. Minha esposa tentou se manter ocupada com o trabalho e a academia enquanto eu tentava pensar sobre minha educação e qual carreira seria melhor para minha filha. Minha família tem me apoiado muito, mas não tenho conseguido comer nem dormir. Eu queria que ela me mandasse uma mensagem ou me ligasse se alguma coisa acontecesse com o cara ou se ela tomasse uma decisão. Descobri no primeiro sábado à noite em que estive fora,
quase uma semana depois da hora em que ocorreram as confissões, que ela havia tomado sua decisão enquanto bebia na reunião com todos os seus colegas de trabalho. Tentei freneticamente ligar para ela, apesar de prometer dar-lhe espaço para decidir, mas sem sorte. O chefe dela deixou ela dormir na casa dela, o outro cara também, e eu liguei para ela de manhã. Ela não necessariamente o escolheu ainda, ela não tem certeza se seus sentimentos são fortes o suficiente para ser considerada apaixonada por, mas decidiu que não vai me escolher. Eu estava me preparando mentalmente para isso, mas ainda doía. Ela ainda ama e sempre amará, mas não está mais apaixonada por mim. Ela não sabe se vai perseguir o cara novo, mas há boas chances de isso acontecer, afinal, ela já tentou transar com ele no carro. Falei com ele um pouco mais tarde e ele estava menos arrependido do que antes, provavelmente não precisava me olhar nos olhos. Ele se desculpou, mas não consegue mudar seus sentimentos e não consegue controlar o que ela faz. Ele sempre amará e afirma que aceitará se ela o trair. Ele basicamente usou seus sentimentos como justificativa para tudo e que adoraria o chão que ela pisasse. Tudo o que esse cara disse me irritou. Eu não poderia nem chamá-lo de idiota porque, no fundo, ele sabe que não é. Também me certifiquei de que ele não soubesse o que ela decidiu porque ele está dando espaço para ela e esperando que ela fale com ele. Fiquei chateado e liguei novamente para minha esposa para desabafar, porque é para ela que eu ligo. Eu disse a ela que aceito que ela não queira mais ficar comigo e que tentarei resolver as coisas. Eu ainda a amo. Ela ainda me ama. Deixei claro para ela que no momento em que fizerem sexo me avise. Isso me destruiria ainda mais, mas saber que a única pessoa com quem estive, e eu, a única pessoa dela, fez sexo com outra pessoa seria o último prego no caixão. Tentando desviar com humor, mencionei que sou o único que faz oral nela e que preciso saber se sou bom em sexo ou sexo nunca foi um problema para nós, são apenas questões emocionais. Ele é um PDV gordo que é chegando aos 30, então não é uma atração sexual, mas emocional que quase levou ao sexo antes. Ela quer que eu estude e encontre uma carreira que me faça feliz. Ela diz que quer que eu encontre alguém que me faça feliz e que ame a mim e a minha filha do jeito que eu a amo. Se pudermos fazer as pazes algum dia, seria bom sermos amigos novamente, ou talvez mais. Ainda quero que ela veja o bebê, mas tivemos que ligar para ela todas as vezes para falar com nossa filha pelo FaceTime. Ela ainda ama nossa filha, ela não quer que eu a leve embora e eu não vou. Confissão, finalmente ainda amo minha esposa, digo a ela que ela realmente me faz feliz. Ela diz que o amor não basta porque ela não se sente feliz, mas ainda assim me ama. Gosto de pensar que ainda há uma chance de resolvermos as coisas se eu der a ela espaço suficiente. Digo a mim mesmo que tudo fica gravado no momento em que eles fazem sexo. Tenho vontade de dizer isso apenas empurra a arrancar o band-aid para que ela não sinta que está me arrastando junto. Ao mesmo tempo, temo que ainda vou esperar pacientemente, como um verme covarde sem respeito próprio, que ela volte para mim, mesmo que as coisas fiquem românticas. Eu sei que preciso encontrar algo, mas vou me sentir culpado e enjoado se falar com outra mulher. Eu ainda mando minha esposa tentando preservar o todo. Você é a única com quem já estive coisa. Normalmente sou uma pessoa muito lógica, mas minhas emoções me impedem de fazer o que sei que deveria ser feito. Sei que não fiz necessariamente nada de errado, mas ainda assim peço desculpas a ela e me culpo. Confissão 2. Minha namorada de 3 anos sugeriu relacionamentos abertos e eu a tenho atormentado desde então. Para algum contexto, sou uma vadia um pouco sensível. Minha primeira namorada séria realmente me ferrou e demorou muito para superar isso e aprender a confiar nas mulheres novamente. Na verdade, a primeira garota em quem confiei legitimamente com quem me permiti me abrir é minha atual, em breve ex-namorada. Ela sabia disso e testemunhou em primeira mão como eu era um frio com as outras garotas antes de ficarmos juntos. Eu estava planejando me casar com ela em um futuro não tão distante e ela parecia muito feliz com isso. Ela trouxe à tona a ideia de um relacionamento aberto antes de nos casarmos e era oficial, e meu coração imediatamente afundou no estômago. Ela era a única garota de quem eu não esperava isso, porque ela supostamente me amava e adorava a ideia de casamento tradicional, filhos, etc. Ela se reconectou recentemente com alguns velhos amigos que não gostam muito de namorados, maridos e acho que eles devem plantar a semente. Mas isso me matou mesmo assim. Todos aqueles sentimentos de raiva e traição voltaram à tona e acho que nunca vou realmente superar isso ou confiar nas mulheres novamente, tanto quanto posso, colocá-las no contexto de um relacionamento. Eu meio que fiquei frio com ela quando ela sugeriu a ideia e disse, claro. Ela teria desligado se importasse com meus sentimentos depois de ver minha reação, mas acho que não. Então baixei um monte de aplicativos de namoro e comecei a me reconectar com algumas das garotas com quem costumava dormir e com alguns dos meus outros amigos canalhas. 2 dos quais são promotores de clubes.
Acho que não fiquei em nossa casa por 3 noites consecutivas e tenho dormido abertamente com outras garotas há meses. Posso ver como a maneira como estou lidando com as coisas é devastadora para ela, mas simplesmente não dou mais a mínima. Emocionalmente falando, parece que voltei no tempo. Encontrei-a chorando no banheiro várias vezes, mas simplesmente voltei e fechei a porta. Eu não pergunto onde ela vai ou quem ela vê, ela é apenas uma colega de quarto neste momento e acho que é isso que mais a incomoda. Ainda fazemos sexo, mas ela é apenas mais uma garota em quem enfio meu p neste momento. É apenas algo para fazer em uma tarde chuvosa de domingo, não tem mais nenhum significado ou significado real para mim. Eu me mudaria e compraria um novo lugar, mas o aluguel demoraria um pouco e estou economizando dinheiro para uma casa, então apenas terminar e seguir em frente não é uma opção viável no momento. Sinceramente, acho que nunca mais aceitarei o que as mulheres me dizem pelo valor nominal, em termos de relacionamento. Todos os eu te amo parecem palavras vazias. Me engane 2 vezes, que vergonha e tudo mais. Parece que eles vão apunhalar você no coração ou bater em você com a rotina, não tenho certeza se ainda sinto algo por você. Desisti da ideia de permanência no que diz respeito aos relacionamentos e provavelmente encontrarei alguém para ter filhos e ser copai em algum momento. As únicas pessoas de que preciso em minha vida para obter qualquer realização emocional real e a quem para sempre se aplica são parentes de sangue e meus 3 melhores irmãos que conheço há mais de uma década. Todo o resto é apenas temporário, haha. Editar. Muitas pessoas parecem ter a impressão de que eu deveria ter expressado minha discordância, etc., mas acho que isso teria sido inútil. Não sou ingênuo o suficiente para pensar que ela já não tinha em mente alguém que quisesse f***. Se ela já não tivesse f***do ele, claro. Ela sabia quais eram as opiniões e a minha história e ainda assim decidiu sugerir algo tão nojento. Saí mentalmente do relacionamento no momento em que um relacionamento aberto foi mencionado. É a coisa mais desrespeitosa e degradante que você poderia dizer a alguém que tem um mínimo de respeito próprio. É quase uma trapaça, na minha opinião. Nenhuma quantidade de comunicação teria mudado minha opinião sobre o assunto. Ela pensou que poderia pegar seu bolo e comê-lo também, haha. Talvez ela pensasse que eu não tinha nenhuma opção e eu apenas rastejaria e seguiria sua sugestão grosseira como um verme covarde. Edição 2. Mais uma vez, por favor, abandone a besteira de comunique-se como um adulto. O relacionamento basicamente terminou no momento em que ela trouxe à tona o relacionamento aberto em minha mente. Eu gostaria de simplesmente ir embora, mas não há como quebrar o contrato de aluguel e arcar com o prejuízo quando estou economizando para um pagamento inicial. Então estou confortável com a situação desconfortável por enquanto, haha.